diretamente no chat, o Daniel com seus múltiplos bons dias e uma questão que surgiu. Oh, uma questão que surgiu. Vamos ver qual será a questão que surgiu. Recentemente você postou um vídeo sobre opções, onde havia uma operação em Vale 3 que estava dando um prejuízo de mais de R$ 1.500. Não tenho a menor ideia. Ah, deve ser aquele prejuízo. Ah, sim, deve ser o trade de longo prazo. Eu tenho uma compra de Vale para o ano que vem. Eu nem lembro para quando é. E esse trade está dando prejuízo. Provavelmente é esse. Vencimento seria de 10 mangos. Ah, não, então é outro. Vencimento seria de 10 mangos. A dúvida: se a pessoa tiver 1.000 contos de garantia e não tiver mais dinheiro naquele momento, a corretora pode encerrar antecipadamente a operação? Não, a corretora não vai encerrar a operação. Por quê? Porque o loss máximo é estipulado. Tá? O loss máximo é estipulado. Bom, agora você fez uma pergunta bem interessante, Daniel. Porque eu nunca, que eu me lembre, tive uma operação encerrada antecipadamente dentro desse universo. Ou seja, o trade no vencimento vai dar uma perda merreca. Por isso que ele foi feito. Tá? No caso desse aí que você está citando, era de R$ 10. Durante a vigência do trade, pelas oscilações das volatilidades, o trade, caso o cara desmontasse na hora, daria um prejuízo muito maior. Será que a corretora desmontaria? Eu nunca tive um trade desmontado dessa forma. Por quê? Porque, como todas as operações são cobertas, umas são cobertas pelas outras, e isso é importante nesses trades, né? São trades, por exemplo, borboleta, sempre são trades com todas as pontas cobertas. Elas não desmontam. Agora, eu não posso garantir que alguma corretora maluca não vá desmontar antes, porque é o seguinte: muitas corretoras não operam com opções bem, tá? A verdade é essa. Opções, elas são um nicho de mercado, né? Não é todo mundo que opera com opções, e assim como também não é com as pessoas, também não é com as corretoras. Tem algumas corretoras que parece que elas não querem operar com opções, parece que elas fazem questão de não operar com opções e dificultam ao máximo que você opere nelas através de opções. Eu acho que elas não podem deixar de oferecer o serviço, porque isso faz parte do pacote da P3. Mas ao mesmo tempo elas dificultam, encarecendo, dificultando, você tem que fazer as coisas pela mesa e tal. Então, é uma boa pergunta se alguma delas desmontaria isso. Eu não vi, eu nunca, não me lembro na minha vida inteira, e são muitos anos operando opções, de alguma dessas estruturas ter sido desmontada antecipadamente por alguma corretora que eu trabalhei, e ao longo desses muitos anos eu já trabalhei em muitas corretoras. Então, não, porque as pontas são fechadas. Se essas pontas fossem abertas, tá? Supondo que alguma dessas operações não fosse totalmente fechada. Que assim, por exemplo, uma borboleta, ela é assim. Se fosse preto seria melhor, né? Porque não dá pra enxergar. Tá lá, Campos, porra. Segunda-feira, mas você já pode pensar, né? Não precisa ser também o cérebro de jabuti. Tá, essa aqui é uma operação de borboleta. Então, não tem loss abaixo disso, né? O loss que você pode receber é esse, o ganho máximo é esse, e as pontas estão todas cobertas. Então, beleza, a corretora, que eu saiba, nunca vi uma que tivesse desmontado antes. Não acho que seja impossível, mas nunca vi. Outra coisa completamente diferente é uma estrutura que fosse mais ou menos assim. Tá? Esse tipo de estrutura existe. Tá? A linha de zero seria aproximadamente aqui. Tá? Então, a partir dessa linha de zero para baixo, você tem prejuízo. Da linha de zero para cima, você tem lucro. Em alguns pontos, um lucro maior, um lucro menor, um prejuízo menor ou um prejuízo maior. Essa estrutura, ela não é casada. Ela não tem as pontas totalmente cobertas. Esse lado de cá, ele está descoberto. Tá? Então, tem uma operação, tem alguma opção que está descoberta aqui. Essa operação aqui vai chamar margem. Tá? Porque a operação de borboleta não chama margem. Logo, também ela não deveria dar uma chamada de margem, porque ela não puxa a margem originalmente, então ela não pode ter puxada de margem. Essa estrutura aqui tem margem. Quando você monta a estrutura, tem chamada de margem. Logo, se tem margem inicial, pode ter chamada de margem, que é um pedido a mais, né, de compensação da margem, porque o risco da estrutura aumentou. Então, estruturas que tenham as pontas
com losses indeterminados, né, que eles podem ir progredindo, ou que originalmente, na hora que você monta, essa eu acho que talvez seja o segredo aqui para poder explicar melhor. Na hora que você monta a estrutura, tem lá chamada de margem. Se ela tiver chamada de margem, provavelmente, e aquele troço começar a descompensar, a corretora vai poder te chamar mais margem e eventualmente você não ter e aquilo te desmontar. Tá? Então eu acho que esse aqui é o ângulo melhor para ver. Se tem ou não tem chamada de margem. Mas estruturas assim, que sejam totalmente fechadinhas, como borboletas, elas são todas fechadinhas. E não tem chamada de margem, porque umas estruturas compensam as outras. Então, também tem uma outra falha que acontece muito frequentemente. Isso aí serve para quem está iniciando em opções. Nem todas as corretoras conseguem enxergar as operações ao mesmo tempo. Isso é um problema que as pessoas muitas vezes não se dão conta e aí elas se enrolam. Por exemplo, você vai fazer uma trava de alta. Tá? Então vamos fazer uma trava de alta aqui, só montando a estrutura. A trava de alta fica assim. Tá? Seja com call, seja com put, tanto faz. Você vai montar uma trava de alta assim. Tá? E aqui no meio tem a linha de zero em algum canto. O que está para baixo dessa linha é prejuízo, o que está para cima dessa linha é lucro. E essa estrutura, observe, ela tem um loss máximo limitado, um ganho máximo limitado e ela não chama margem. Tá? Você não tem pedido de margem. Quando você monta uma estrutura de trava de alta, você não tem pedido de margem. Por quê? Porque as duas operações estão casadas. Né? Quando você faz a operação, a corretora enxerga que a venda da call e a compra da call fazem parte de uma estrutura só, portanto, uma cobre a outra. Pois é, mas algumas corretoras, na hora de montar isso aqui, elas ou não te oferecem um robozinho, tem uns robozinhos muito mequetrefes que elas mesmas têm, e ou ela não te oferece isso, ou você não se deu conta de que tinha isso para fazer, e você faz separadamente a compra de uma call e a venda de uma call. Se você fizer a compra de uma call e a venda de uma call, isso aqui não tem margem, não tem chamada de margem, mas isso aqui tem. Então, se essa estrutura toda andar para cá, essa venda de call vai te chamar para cá, não, desculpa, para lá. Se essa estrutura toda andar para cá, essa margem, essa call aqui que você vendeu, vai te chamar mais margem. E aí pode dar esse rolo. Por quê? Porque você fez as duas estruturas separadamente. Isso é um erro de iniciante ou um erro porque você não se deu conta que na corretora ela tem que fazer, isso tem que ser casado. Tá? Então, quando você for fazer a estrutura, você tem que observar muito claramente se tem ou não tem chamada de margem. Se tiver chamada de margem, e não era a sua intenção que tivesse chamada de margem, e nos livros eu explico, ó, aqui tem chamada de margem, aqui não tem. Se era para não ter e tem alguma coisa errada, para a estrutura, volta, refaz, tem alguma coisa errada. Certo? Acho que agora ficou mais clara a resposta.